Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, talvez relembrar. Pedimos ao Senhor, Pai, que essa seja uma aula que nos lembre, Pai, ou, de novo, que nós aprendamos para termos uma visão da história, Pai, e perceber como o Senhor agiu, como o Senhor age, aplicando para os nossos dias. Te peço, Pai, para que a gente tenha boas conversas e que não nos esqueçamos, Pai, de lembrar que é a Tua Palavra que é a verdade, é ela que nos ensina, é o Senhor que nos transforma. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde nas nossas vidas, para que tudo aquilo que pensarmos ou fazermos, Pai, de fato seja para a honra e glória do Senhor, cumprindo com o propósito que temos aqui e trazendo essa alegria que não merecemos, mas o Senhor tão graciosamente nos dá. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, oficialmente, bom dia. Hoje é a segunda aula desse nosso curso, de Panorama do Antigo Testamento. E antes de fato de entrar no conteúdo em si, eu queria rever um pouquinho com vocês aquilo que já foi dado na aula passada. E começa por esse slide. O Júnior apresentou para vocês, uma frase que de certa forma colocaria um propósito do Antigo Testamento, que foi o registro da revelação do plano redentor de Deus através da história da nação israelita, da qual viria o Messias, o Salvador. Quando vocês olham para essa frase, o que chama a atenção de vocês? Ok, então existe um plano se desenvolvendo nessa história, é isso? Ok. O propósito da Bíblia, ok. Talvez poderíamos dizer o propósito da primeira parte dela. Sim. Porque de certa forma o Novo Testamento relata alguma coisa que aconteceu, enquanto o Antigo Testamento está narrando algo que vai ali acontecer, tendo como personagem principal o nosso Salvador Jesus Cristo. A revelação é significativa disso tudo, porque podia ter um plano e Deus não nos dizer o que é. Ok, muito bom, de fato. É importante a aparição dessa nação israelita nessa frase? Sem dúvida, foi o canal. Ok, foi ali. Então existe um planeta todo criado, a gente já viu sobre a criação, na semana passada, e no dia de hoje a gente vai começar a ver como ele afinou numa pessoa que depois então traria para uma nação, seria uma nação. A gente vai ver um pouquinho mais essa promessa que foi para Abrão. Ok, queria fazer algumas questões também para vocês, pensando na aula passada. Algumas bem facinhas, do tipo: qual o nome do primeiro casal de humanos que existiu? Adão e Eva. Muito bom, Raquel, muito bom. Entendeu? Se eu tivesse trazido um bombom, ele seria seu. Tem, ela já tem. Vocês perderam, não falaram rápido. Em qual dia naquele plano de criação de Deus, esse casal foi criado? Sexto dia. E por que é que nós dizemos que os seres humanos são a coroa da criação? Em outras palavras, o que os torna tão especiais, ou um ser humano tão especial dentre tudo aquilo que foi criado? Foram criados à imagem e semelhança. Exatamente isso. Em nada na criação nós temos algum relato dizendo que outro ser, outra coisa tivesse sido feita à imagem e semelhança de Deus. E gente, isso tem uma aplicação muito importante nas nossas vidas. E uma aplicação que a história humana revelou-se falha no quesito, por exemplo, da escravidão. A não ser que, em determinados momentos da história foi isso que aconteceu, por causa de diferentes cores de pele, aquele não era um ser humano,
O fato é que a Bíblia coloca todos os seres humanos, sejam eles de cores diferentes, de tamanhos diferentes, como imagem e semelhança de Deus, com deficiência, imagem e semelhança de Deus. Isso porque, de uma perspectiva divina, todos nós aqui temos deficiências. E a honra que o ser humano tem, ela é devida a isso. A honra que nós devemos uns aos outros é por causa de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a honra não é maior porque alguém tem uma maior posse, ou porque ele é mais famoso, ou porque qualquer outra coisa. A honra, ela é essencialmente devida porque ele ou ela é criado à imagem e semelhança de Deus. Mais uma pergunta: qual foi o fruto que eles comeram e que era proibido? Eu tenho uma foto aqui que foi tirada por um primata. Eles estavam treinando um primata para bater foto, né? Então foi lá o coco, né? Disse que tomou do seu fruto e comeu, né? Isso foi fácil. Teologicamente a gente percebe que o coco foi essa fruta que tão facilmente, né, foi tirada do pé e tão facilmente foi aberta para ser comida e bebida, claro. Goiaba? Dá para fazer também? Para mim seria mais manga. Isso. E depois da queda nós temos uma promessa, e esse é um versículo muito importante. Eu acho que nesse curso de panorama é importante se destacar alguns desses versículos. E da semana passada eu diria que Gênesis 3,15 é um desses bem importantes versículos. Alguém poderia ler para a gente? Por favor. Isso. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. E aí o 16. Eu li errado. É o 3,15 mesmo. Eu li o 3, desculpa. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ok, obrigado. Esse é teologicamente conhecido como proto-evangelho, ou evangelho, tá bom? Essa é a primeira notícia que nós temos de que quando tudo deu errado, há uma promessa de que as coisas, existe uma promessa, uma esperança de que as coisas não continuarão para sempre daquela forma. Daí depois disso nós temos a história de Caim e Abel, e eu estou falando agora porque parece que com isso em mente a Bíblia mantém uma expectativa durante todo o Antigo Testamento, especialmente por colocar as genealogias. Quando será que essa semente, quando será que essa descendência chega? Será que era Caim? Será que era Abel? Não foi nenhum deles. Interessante que depois em Gênesis 4, no final de Gênesis 4 é dito que, então nasceu um outro filho, Sete, e Sete teve um filho chamado Enos, e aí termina o capítulo 4 dizendo, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Será que é esse? E aí o capítulo 5 nos mostra a descendência de Adão, e o capítulo 6 nos mostra a decadência, a depravação universal da humanidade. E interessantemente, se a gente pensar só no que é ruim, a gente tem em Gênesis 6, todo mundo ali depravado, vai ser destruído pelo Senhor. Os próximos capítulos continuam mostrando essa depravação, mas existem pontos do dedo de Deus mostrando que sempre existe uma esperança viva. Por exemplo, o capítulo 6 mesmo, ele começa dizendo a respeito, depois de falar dos filhos as filhas dos homens, dos filhos dos anjos, depois fala sobre Noé, e ele começa dizendo no versículo 9, Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época.
Então a Bíblia sempre apresenta e sempre chama alguém, parece que sempre tem alguém que, olha, essa esperança ela está viva, essa semente, ela vai aparecer para pisar na cabeça da serpente. E lembrando, como o Júnior disse na aula passada, a gente sabe quem é a serpente por causa do livro de Apocalipse. Na verdade, então a gente está no primeiro, só lá no final que a gente sabe que quem de fato era aquela pessoa que estava enganando Eva e de fato fazendo com que Adão, o responsável por que aquilo não acontecesse, tivesse pecado. Ambos pecaram, Adão era o responsável. Então a gente fez esse exercício aqui, né, dos períodos. Então, só para lembrar do que eu estou falando com vocês, o primeiro, origens, né, que foi a aula passada. A aula de hoje, então, será os patriarcas, estava escrito lá no primeiro slide, né? Depois disso, quem se lembra? É o Êxodo, mas a gente abrangeu um pouquinho mais para Egito, tá? Ainda tem um Êxodo, assim, pensando em escravidão um pouquinho antes, né? E depois o deserto. Depois do deserto, para onde que eles vão? Vão para Canaã, vão conquistar ou reconquistar, acho que de fato conquistar aquela terra. E naquela terra se estabelece juízes. E depois desses juízes, o povo deseja que haja uma monarquia semelhante às outras nações. Então existe um tempo onde toda essa nação está num reino unido. Nós temos nós estamos no momento, então, tem Saul, Davi, Salomão, e depois existe uma separação, né, o reino dividido. Lembrando aqui que existem algumas datas importantes aqui, tá? Inclusive o Júnior coloca aqui no slide, né, 722 e 586. E por que algumas dessas são importantes? Eu quero lembrar uma coisa para vocês. O reino do norte, ele não voltou a existir. Então eles foram conquistados por uma nação, pelos assírios, e uma técnica de conquista era: a gente mata os homens e a gente tem as mulheres para a gente. E as gerações seguintes terão a cultura que nós temos enquanto nação. Eles não voltaram a existir. Isso não deixa de significar que as tribos deixaram de existir, tá? Mas para que vocês se lembrem, no Novo Testamento, parte desse povo que foi conquistado se tornou os samaritanos. Nós temos um tempo de cativeiro, e aí sim, o reino do norte não voltou, mas o reino do sul, Judá, ele foi para a Babilônia. Houve inclusive uma profecia de que ficariam ali 70 anos e depois retornariam, e é isso o que aconteceu. Então houve o retorno, e depois disso o período intertestamentário. E aí mais algumas colocações, aqui foi o Júnior quem criou, tá bom? E aqui, para trabalhar um pouco do ano, né, onde nós estamos na aula de hoje? Aqui, tá? Nós vamos então ver a chamada de Abraão, um pouco do nascimento de Isaac, um pouquinho dessa história, e depois com Jacó. Eu quero fazer de uma forma diferente com vocês. De fato, quem quiser, bota seu dedo ou seu dispositivo lá em Gênesis 12, porque hoje nós contemplaremos, ou tentaremos contemplar, de Gênesis 12 até Gênesis 50. E em Gênesis 12, ou antes de Gênesis 12, um pouquinho até, a gente vê um pouquinho da história da descendência de Terá. E é dali que vem Abrão e o chamado dele nesses 3 primeiros versículos. Antes de eu ler, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês se expusessem. O que vocês sabem sobre Abrão? Ou Abrão? Vamos falar assim, esse não é um momento de perguntas, esse é um momento de afirmações. Olha, aconteceu isso, ele era isso, teve isso. Vamos lá. Vai, Natália. Natália tem o livro inteiro para criança agora. Deve ser dela, mãe.
que ele era um homem íntegro, Casado com Sarai. casado com Sarai. Eu queria que vocês pensassem, quando vocês falassem, esse é o desafio que a gente tem. Eu não vou cobrar isso de você agora, Raquel. Mas ele é um homem íntegro. Onde está escrito que ele é um homem íntegro? Ele é casado com Sarai. Onde está escrito? Ainda que a gente não vá atrás de todas essas afirmações biblicamente, né, essa é uma pergunta que a gente precisa manter no nosso radar. Tá bom? Gênesis 12:5. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai. Ok. Né, e algumas delas, porque algumas delas a gente, por exemplo, Raquel disse um homem íntegro. Algumas delas, e essa é uma diferença, gente, que é importante vocês saberem. Existem conclusões que a gente chama bíblicas. O que é isso? A gente lê e está ali a expressão. Existem conclusões que são teológicas. A teologia ela é formada por uma percepção do que a Bíblia está dizendo, mas não necessariamente o que está escrito. O que eu quero dizer é, a Trindade, por exemplo, é uma conclusão bíblica ou teológica? Teológica. Porque em nenhum momento a gente vai achar assim, e a primeira pessoa da Trindade, nem Trindade existe, é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito, mas nós vemos que existe uma conclusão, e é correta essa conclusão da Trindade, mas ela é uma percepção teológica e não bíblica. Então um pouco do que a gente está fazendo aqui é mais uma teologia bíblica do que uma teologia sistemática, tá? Onde a gente percebe os textos, se junta e faz uma conclusão com as nossas palavras, uma conclusão verdadeira, mas baseada em afirmações bíblicas. Que mais um pouquinho de Abraão então? Deus fez uma promessa a ele. Fez. Uma descendência. Uma terra. Que mais nessa promessa? Ele era um homem de fé, porque ele, na Bíblia fala que ele creu, né? Correto. Sem nenhuma. E onde está isso? De fato, né? A gente vê em Gênesis 15, né, fala a respeito disso. Romanos vai falar a respeito disso também, apontando para esse momento de Gênesis 15. E Hebreus também vai falar. Né? Hebreus vai falar de alguns dos patriarcas. E eu citei esse nome agora para fazer uma observação. Patriarcas é Abraão, Isaac e Jacó. José não era um patriarca. Esses três são os patriarcas. Inclusive, como a gente viu no livro, na série que a gente teve em José, mesmo pensando gramaticalmente, pensando literariamente, Gênesis 37 para frente, ela não está falando especialmente ou exclusivamente de José. Você lembra que tem alguns destaques, né, aquele Toledot, tem 10 em Gênesis. Em Gênesis 37, no versículo 2, essa geração de Jacó, ou esse, ali está falando, até porque Jacó reaparece no final, mostrando que Jacó foi. Agora, com certeza, o personagem que se destaca é José, como um filho dele, que Deus usou para que Jacó, com a sua família, esse último trecho fosse para o Egito. Isso no sentido mais restrito da palavra, tá? Mas vocês vão achar na internet, os patriarcas, e vai colocar lá José. Alguns vão colocar, mas eu não acho que seja uma observação correta. E tem uma questão também que Jesus não descendeu de José. Tem isso também. Ele não está na linhagem, ele está no quarto filho de Jacó. Se fosse para o teu quarto, seria Judá. E que não é um patriarca também. Certo. Então um pouquinho mais de Abraão, vamos lá. Só mais um pouquinho. Era amigo de Deus. Amigo de com ele, né, quando apareceu o Sodoma e Gomorra. Ok, então teve um episódio de Sodoma e Gomorra. Quem que é um outro personagem que aparece nessa história de Sodoma e Gomorra? Ló. Ló era o que de Abraão? Sobrinho. E o que aconteceu nesse relacionamento de Abraão com Ló? Teve a briga entre os... Teve uma briguinha, né? Tio, eu quero essa aqui, ó, eu quero essa terra aqui. Tá bom, pode ir, eu vou ficar com a sua aqui, ó. Se você escolhe aí, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso. Qual a importância bíblica para a existência de Ló? Não parar para pensar. Que bom que isso não é uma das perguntas, que eu não vou responder perguntas. Mas, que mais, Abraão? Eu lembrei do episódio, nem que 2 vezes, dizendo que Sarai era
faz 2 vezes isso. Vocês se lembram para quem? Uma lá no Egito, Foi, eu lembro. para o faraó, e outra para Abimeleque. Abimeleque. Mas ele era meio. Era, tem um parentesco. E ainda assim, exato, uma meia mentira. E sabe o que é interessante nessa história? É nessas observações que a gente vai contemplando um pouco mais de Abraão. É que quando Abraão mente, e os outros vão fazer aquilo que eles querem fazer, porque, poxa, não é a esposa, é a irmã, Deus desce a mão, não em Abraão, é no outro. Eu acho isso interessante, e mostra como que, da preservação de Deus, a sua promessa já determinada, já escolhida, é em Abraão. Ele vai fazer besteira, fez besteira, como todos, que a Bíblia nos mostra, com exceção do nosso Salvador, mas existe uma preservação, e a promessa de Deus já está clara, já está firme naquela pessoa. Então vamos ler esses versículos do capítulo 12, que são extremamente importantes. Rogério, ia falar alguma coisa? Observação aqui, quando Deus chama Abraão, ele fala, sai da tua terra e da tua parentela, né? Uhum. Então eu ia falar, Abraão era de Ur, Isso. Gênesis 12. Um lugar bastante de crente, né? Isso, eu ia falar, idolatria, né? Isso. Eu não ia citar, mas eu nem sei se está exatamente em Gênesis 12, mas eu sei que era uma cidade idólatra. Mas fazendo o link de Abraão com Ló, é interessante que Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela. E por algum motivo, Ló vai junto. ele leva um parente, que é Ló. Então talvez aquela história do Sodoma e Gomorra, talvez com castigo, uma coisa assim. Talvez, eu já escutei, né? Eu acho que de novo uma percepção teológica, né? Ló está indo junto, né? Abraão era um cara rico? Eu não lembro quando ele saiu, mas depois ele ficou. A ponto de ter um exército para ir defender o golpe. Exatamente. Né? Essa é uma das. Também fala dos camelos que ele tinha quando foi, acho que, para buscar a mulher de Isaac, 10 camelos, se eu não me engano, né? Uma caravana para ter um camelo. E muitos presentes que ele levou, né, Então Abraão era um cara materialmente próspero. Vamos lá. Isabelle, Oi. um livro interessante para ler sobre a vida de Abraão. Gênesis. Não. É a história, Flávio José, no início da obra dele, História dos Hebreus, ele fala um monte de Abraão, né? Fala que ele era um camarada muito inteligente, que foi provavelmente o primeiro que começou, mesmo na cidade politeísta, a ver que há um só Deus verdadeiro, que ele era um homem muito inteligente, que provavelmente ele que levou muita tecnologia para o Egito. Tem uma descrição enorme lá nessa obra de José sobre Abraão. A gente sabe que José ele dá muitos saltos, né? Mas tem coisa interessante lá que ele viveu na época de Jesus, ele tem muita coisa para contar. O Abdeno na apostila tem uma citaçãozinha a respeito disso. Tá. Então lá. Só para aproveitando que ele falou, que o Egito nessa época não era uma potência. Né? Então é possível que possa ter algum fundamento disso. Ok. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Talvez se fosse hoje para guardar o versículo da aula, esses versículos aqui, tá bom? Porque muito do que vai se desenvolver na palavra de Deus é baseado numa promessa como essa. Se lembra? Olha. Então aqui, Deus chama Abraão desse lugar, fala para ele deixar a sua terra, a sua parentela. Gente, vamos pensar um pouquinho na vida do camarada. Onde está? Ou vamos pensar em nós.
o Brasil é uma nação católica, então é difícil a gente encontrar alguém de um contexto, mesmo no sertão, e mesmo os indígenas do sertão, os quilombolas do sertão, porque de alguma forma eles têm noção de um Deus ou uma religião monoteísta, tá? Ainda que muitas vezes tenha muito sincretismo, ainda vezes que tenha muitas... Mas tenta imaginar então chegando lá na Amazônia ainda uma tribo indígena que nunca tinha contato com alguém diferente, e você fala para ele, ou fala, olha, viu, sai daqui, vem para cá, vem conhecer o Deus, né, Jesus. Como será que é na cabeça de um camarada uma informação desse tipo? Eu já falei isso para vocês algumas vezes e consigo até pensar que isso tem a ver. Parte do nosso desafio enquanto igreja, num contexto religioso brasileiro, eu entendo que é nós ajudarmos as pessoas a compreenderem o verdadeiro paradigma do que é Deus. Porque elas têm uma concepção de Deus, elas usam o nome de Jesus, elas fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Elas rezam, elas oram, elas têm vários fatores que estão dentro do cristianismo. Só que em última análise, a pergunta é, para quem ela está orando? Porque na minha experiência pessoal e no empiricismo que eu tenho de ver algumas coisas, ainda que você fale Jesus, não me parece que é o Jesus da Bíblia. Não me parece que é o Deus da Bíblia. E eu acho que isso inclusive é obra do inimigo em deixar as pessoas sempre numa linha paralela, estou fazendo ondinhas, né? Uma linha paralela com a verdade, mas nunca encontra a verdade, para chegar lá na hora do julgamento, você não teve fé em Jesus Cristo. Não, eu tinha fé sim. Então por que você continua achando que fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, ia chegar agora aqui, ia pesar mais ou menos na sua balança, acaba tendo uma deturpação de quão pecaminoso, quão pecador você é, acaba tendo uma deturpação da suficiência da obra de Cristo, e inclusive da própria fé. Por quê? Porque ela vai dizer, mas eu criei Jesus, mas Jesus disse que se você tivesse fé nele, você teria vida eterna. Você duvidou da vida eterna a sua vida inteira. Bem, aqui Abraão está indo então para um lugar onde esse Deus, esse Elohim que está chamando ele, e de fato diz, né, Moisés, da perspectiva de Moisés, está falando, então o Senhor, esse Javé, está chamando ele para ir para um outro lugar. E nesse outro lugar, ele ir para esse outro lugar, é a condição para que essas coisas aconteçam. Olha, vamos em frente que você vai ser famoso, você vai ser o pai de uma grande nação. E para um cara cujo nome era o significado do nome dele, né? Agora eu não me lembro se Abrão é tipo pai exaltado, ou pai de, alguém se lembra? Pai exaltado. E Abraão é pai de uma multidão, pai de muitos. Exato. Então era isso. Parece até ser irônico, por quê? Sarai, ela era estéril. E por causa disso, ele recebe essa promessa, mas nesse no desenrolar da história, já passaram vários anos, passa 10 anos, e nada de um filho que pareça que Deus vai cumprir com a promessa dele. Mas Deus relembra dessa aliança em Gênesis 15. E para mim uma pergunta que é interessante, eu não vou falar muito sobre ela, mas eu vou deixar a pulga atrás da orelha para vocês pesquisarem. Quem pesquisar e vier conversar, a gente vai ter um papo mais profundo. Hoje é panorama, mas
Porque em Gênesis 15, no versículo 6, eu vou ler o contexto para chegar no 6. Então, versículo 1: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? Deixa eu fazer uma pausa aqui. É interessante pensar que nesse momento da história a gente tem outros relatos extra-bíblicos do que aconteceu nesse período. E esses relatos, eles trazem alguma luz para a gente. Por exemplo, quando ele fala de Eliezer, já existia, não sei se no Código de Hammurabi, mas ali já existiam leis onde era permitido para um casal que não tinha filhos adotar um servo para que ele fosse o herdeiro. Então você vai entendendo, tem vários momentos da história aqui dos patriarcas, que porque a gente sabe que aconteceu num determinado momento da história, a gente consegue fazer os paralelos com os povos que viviam ali e já tinham coisas escritas, sejam comercialmente ou mesmo para a vida do dia a dia. E acrescentou no versículo 3: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, não é Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Esse é o slidezinho que eu deixei só para ficar enquanto a gente falar de Abraão. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então versículo 6: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E a pergunta que eu ia fazer é: por que em Gênesis 12 a fé que ele teve não foi acreditada como justiça, mas só a fé do versículo do capítulo 15? Gênesis 12, porque ele sai do meio da sua parentela, ele obedece a Deus, ele com fé faz aquilo. Mas qual a diferença da fé do capítulo 12 para a fé do capítulo 15? Como eu disse, eu queria deixar essa pulga atrás da orelha para vocês, mas eu não vou deixar uma pulga tão grande, porque para mim lá em João, por exemplo, eu vejo diferença em como as pessoas tinham fé em Cristo. Se você ler o Evangelho de João, fazendo esse estudo, leia do capítulo 1 até o final, eu vou ver, toda vez que falar que alguém teve fé, eu quero ver o que essa fé produziu. Bem, acontece que a Sara, na melhor das intenções, olha, Abraão não está dando, porque olha, já faz tanto tempo, eu não acho que... Será que você não pode já ter um filho com Agar? Agar era a serva. E vai lá. Naquela época não existia ainda a gente ainda não tinha todas essas páginas da Bíblia. A revelação de Deus, ela é progressiva. E naquele momento não tinha nenhuma coisa que apontasse tão claramente que seria errado ele fazer. Ainda que Jesus, em Mateus 19, sempre aponta, seja por causa do divórcio, seja por causa de mais de uma mulher no casamento. Olha, no começo não foi assim. E ele está falando lá para quando Eva é criada, essa é a minha mulher, é a única mulher. Então Agar, ele tem relações com Agar, tem um filho, e esse filho se chama Ismael. Pergunta: é esse o filho da promessa? Não, não é esse o filho da promessa. E querendo ou não, essa decisão deles trouxe uma boa dor de cabeça para eles. Tá? Uma dor de cabeça, inclusive, pelo cuidado que Abraão tinha que ter com o filho que era dele. É no capítulo 17 que Abraão tem o seu nome mudado para Abraão. E é no capítulo 17 que existe uma aliança feita com um sinal, que é a circuncisão.
Se alguém não sabe o que é circuncisão, eu posso explicar. Acho que todos vocês já sabem, né? Que bom. E esse filho, uma hora ele chega. Qual é a idade de Abraão quando chega esse filho? 100 anos. Sara tinha 90 anos. E não é por menos que eles até dão risada de quando aquilo chega a notícia, olha, chegou a hora de vocês terem filho. E não é por menos que o nome Isaac significa... Oi? Filho da velhice. Não. Oi? Isso mesmo. Isaac tem a ver com riso. E eles têm o filho Isaac. Então, nessa história que a gente já viu, já tem até aí, pelo menos, deixa eu me lembrar aqui. Já teve a história, a primeira mentira lá no Egito, né? Um pouquinho mais para frente vai ter com Abimeleque, o que vocês já citaram. E nasce Isaac, tem os dois em casa, ele manda Agar ir embora para o deserto com Ismael. Isaac cresce, e Deus ainda não cresce, não estou dizendo, é um bebezinho, era uma criança, e Deus faz um pedido para Abraão. Qual é esse pedido? Pois é. Então tem Abraão que ouviu desse Deus que era para mudar de terra, mudei de terra, prometeu que eu ia ser isso e aquilo, nossa, eu só tenho um filho, demorou. Nossa, estou tão alegre, agora eu tenho esse filho. O quê? Agora é para eu sacrificar? Abraão, como é que vocês acham que ele foi para esse sacrifício do próprio filho? Lá no Monte Moriá. A sensação é que ele já estava provado na pele que ele vai nada mesmo. Não ter dúvida, né, dele demonstrar. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu também não vejo dúvidas de que Abraão, ainda que não soubesse exatamente o que fosse acontecer, Deus ia dar um jeito de que Isaac sairia. Alguma coisa positiva ia acontecer. Olha, eu vou, pode deixar, eu vou sacrificar. Ele não teve dúvida em nenhum momento de que alguma coisa Deus faria. E em Hebreus, né, a gente já falou um pouquinho de Hebreus, vai falar alguma coisa especialmente sobre isso, que dá uma luz tremenda para a gente desse sentimento, ou do que ele tinha, né? Ele diz, vou falar um pouquinho mais além disso, né? A partir do versículo 8, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E eu acho que essa é a palavra, que naquele momento que ele chega para Isaac, ele já tem um relacionamento com Deus do tipo, eu sei quem é o Javé, eu sei quem é esse Deus que tem conversado comigo, e ele não vai me deixar na mão, porque ele mesmo prometeu. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, agora no versículo 17, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Interessante como ele chama ele de seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Versículo 19: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus ia fazer alguma coisa e ele fez. Deus ressuscitaria, Deus ia agir e agiu. Agiu a ponto de Isaque: Abraão, eu já sei quem você é e não tenho dúvidas. Pode deixar seu filho, vai ali pegar o bicho que está ali preso no mato. É um outro sacrifício que você vai fazer. Dá uma materialização ao Deus estar no controle, né? A gente falou muito isso agora na pandemia, né? E muitas vezes a gente estava com tanto medo e tanto medo, parecia que Deus não estava muito no controle, não. Mas nesse caso é essa materialização, é de saber que Ele está no controle dele. É algo muito valioso. Uma coisa interessante nessa história de Abraão, certa vez uma pessoa chegou para mim e teve dúvida se ela realmente era convertida. Porque ela falou: eu não tenho uma fé dessa. E a gente pode observar, muita gente às vezes cai nesse pensamento e não saber que a fé é uma progressão. A gente vê que Abraão, no começo, ele não tinha essa fé, né, que a gente vê no sacrifício do filho. Ele, para chegar nesse ponto, ele passou por algumas situações. Ele, no começo lá, ele mentiu 2 vezes com relação à esposa. Então a gente tem que entender que a fé é um progresso e isso só acontece se relacionando com Deus. Eu tenho certeza que depois desse evento do sacrifício, essa convicção que o Sérgio falou, ela foi muito mais fortalecida, né? Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, muita gente, pelo menos, quando se aprende com a vida, né? Com as coisas que acontecem, a ideia é que a gente saia fortalecido, né? Mais firme, e que a fé é um progresso da vida toda. Existe sim o desenvolvimento da nossa fé. Acho que vocês que têm anos andando com o Senhor podem talvez testemunhar a respeito disso. O único cuidado que eu vou colocar agora como exemplo é que não é a quantidade de fé que te salva, é a fé e ponto. Um pouquinho do que vai ser talvez na semana que vem é você, né, Sérgio? Então, Deus fala que vai passar uma praga, é a 10ª praga, e ela fala e vem Levi conversar com o amigo dele, Isaque, ali. Você viu, Levi? Vai passar, e Deus vai passar e vai matar todos os primogênitos. Mas outro diz: pois é, mas deu uma solução, né? A gente precisa colocar o sangue na porta, né? Mas e se não der certo? E aí? Não se preocupa, é só você colocar o sangue que dá tudo certo. Eu acho que eu vou matar um e vou besuntar essa porta com todo o sangue. Cara, não. É só você dar uma pincelada com o sangue que resolve. E aí cada um foi para sua casa e passa Deus, ou o espírito da morte, passa. E a pergunta é: os dois, vão lá e passam sangue na porta. Qual deles na sua casa perdeu o primeiro filho? Nenhum deles. Porque a fé, ela tem um objeto muito, muito, muito concreto do que a gente tem que depositar a fé. E não é a quantidade da fé que nos salva, ainda que seja o desenvolvimento da fé que nos dá essa diferença nessa conversa desses 2 personagens que eu criei aqui. Em como você vai lidar com aquilo. Então, no nosso meio, você vai ter pessoas que têm uma fé mais aprimorada do que outros, de acordo com a confiança que se deu na palavra de Deus, bem concreta. Fez sentido o que eu falei?
E, como o mesmo Arthur falou, é bem verdade que Abraão, no momento dessa história, talvez ali, olha, ainda que a gente vai se continuar aqui, você vê, isso já é no capítulo 22. E a gente tem sobre Abraão, se eu não me engano, até o capítulo 25, quando ele morre. Eu não acho que é por menos que pessoas, às vezes mais experientes, mais vividas, elas tiveram mais tempo de experimentarem da mão de Deus. Entenda que aqui existe um momento em que não é questionar a fé dos mais novos, mas uma coisa é você viver uma boa fé durante 2, 3 anos, outra durante 20 anos. 20 anos você tem mais tempo de experimentar mais, de provar mais de Deus do que naquele, ainda que a intensidade daqueles 3 anos pode ser muito grande. E Abraão teve essa chance de viver e no final da sua vida se mostrar a pessoa que a palavra de Deus nos coloca, a ponto de, entrando em Isaac, ele ser zeloso para procurar uma esposa para o seu filho. Eu coloquei Jacó? Desculpa. Isaac, eu já tinha mudado, né? Já tinha mudado, desculpa. E é isso que essa foto, esse desenho, né, tá querendo mostrar, esse momento onde ele vai lá, pede para que um servo vá buscar uma esposa para o seu filho. Vamos especular um pouquinho. Por que será que ele faz isso? Em vez de pegar uma mulher, ele fala, né, para buscar no meio da parentela dele. Por que ele não pega uma mulher da onde ele estava? Eu não consegui entender, Natália, desculpa. Interferência de outros deuses. Né? Ok, porque onde ele estava era diferente. Ok. O que mais? Assim, é uma pergunta difícil, mas você deve saber a resposta, mas só especulando mesmo, é que isso vai se repetir outras vezes, né? É que também era meio cultural essa relação dentro de uma própria família, né? Não sei se a família é propriamente a palavra, mas de uma descendência, né? Para não misturar, porque haviam diferenças assim abissais, né? Entre esses povos, né? De cultura, de religiosidade, sei lá. Ok, alguém mais com... Alguém quer mais alguma... Eu vou colocar para vocês aqui, só achando a página aqui. Bem, eu vou dizer. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu fiz em cima do tema jugo desigual, que aparece lá em 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em jugo desigual com os descrentes. E um dos capítulos que eu escrevi foi justamente sobre essa esposa para Isaac. E aqui eu coloquei alguns argumentos, mais citando para vocês. O primeiro deles, esse é bem especulativo, é o que aparece em Gênesis 6, que talvez Abraão tivesse um conhecimento da história. A gente não sabe o quanto ele conhecia da história que a gente tem revelada, mas não necessariamente sabe se ele a conhecia. Então, por exemplo, o conhecimento sobre os filhos dos homens e de Deus lá de Gênesis 6. O segundo é a maldição de Noé. Quem é que foi amaldiçoado? De fato foi o filho de Cã.
que era Canaã. E aquela terra se chamava Canaã, não era por menos. Inclusive quando Moisés mesmo vai passar por isso, que Deus tinha dito para ele não casarem com ninguém daquela terra. Isso, exatamente, por exemplo, mais para frente vai ser lei. Não se enturmem, não se relacionem com esses povos aqui, ó. Eu coloquei sobre as misericordiosas preservações. Ele vai para o Egito, ele vai para outro povo e tem ali, olha minha mulher, mas Deus preserva ele de uma forma, como a gente falou, olha, até Deus pesou a mão, não foi para Abraão, foi para os outros. Em Gênesis 18:19 está escrito assim: pois eu escolhi para que ordene seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Alguma coisa tinha naquela terra onde ele estava? Olha, não é para ter alguém daqui. Outra coisa, ele sabia, em Gênesis 15, ele vai falar que o povo no futuro vai ficar 400 anos no deserto, que ele vai uma vez para aquela terra, serão expulsos. Quer dizer, mas é essa terra aqui. Alguma coisa está errada, porque eu quero ler esse texto com vocês. Em Gênesis 15, versículo 16: na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá. Ele está falando que vai ser escravizado, voltará para cá, onde você está agora, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ele sabe que onde ele está ali tem coisa que não é, para que o futuro que Deus prometeu se misture com aquilo que ele tem colocado, o próprio filho. Eu coloquei aqui também a iniquidade crescente na terra de Canaã. Então alguns desses são mais especulações do que outros, mas existem algumas evidências bíblicas de por que Abraão pediria, olha, vai buscar alguém lá na minha parentela. E acontece que isso acontece, um servo vai para lá, nessa hora, se eu não me engano, ele só não fala que é Eliezer, mas a gente especula que é Eliezer quem vai buscar, e Rebeca vem então, conhece Isaac, ele se casa e tem muitos filhos, né? Quantos? 2, e eles eram muito mais velhos um do que o outro, não é? Não, deixa agora ficar bonitinho ali, colocar aquilo que... Opa, isso. E aí então nascem esses gêmeos. E lá em Gênesis 25, é 25? Sim. No versículo, a partir do versículo 19. Esta é a história da família de Isaac. Esse é um daqueles toledotes lá. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Poxa, mais uma nessa história. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E agora a gente está falando aqui de de Jacó e Esaú. Esaú nasce primeiro, é o mais forte, é o guerreiro, é o peludão também, era o peludo, e Jacó era o cara que gostava de fazer sopa. São os 2 irmãos, e a história deles continua. E o que ficou famoso dessa história é que Isaac estava chegando na sua velhice e abençoar o primogênito, mas acontece que Rebeca tem um favoritismo. Você vê, o favoritismo de Jacó com José já já tem um exemplo na família, né? Rebeca tem um favorito, é o mais novo entre esses 2, ainda que gêmeos, né? Jacó nasceu depois.
Isaac vai abençoar, sabe que o filho é peludo, sabe que o filho é caçador, vai lá, filho, vai lá, pega aquela caça que papai tanto gosta, né, e quando voltar, faz o prato para mim, tal. Mas enquanto isso, Rebeca ajudou nessa história, e acontece que quando ele vai tomar a bênção, ele coloca lá uns pelos lá no corpo, e o pai diz, nossa, esse é meu filho mesmo, nossa, sua voz está meio diferente, mas parece que é ele mesmo, e vai lá e dá a bênção que seria para Esaú. A pergunta que eu faço para vocês é: precisaria ter sido assim? Não precisaria ter sido assim. Exatamente, a gente leu agora. Estava no ventre ainda. Já tinha uma promessa. Mas parece que agora a Rebeca está fazendo um papel que Sara meio que fez. Sim, olha, vou dar uma ajuda, é isso, vamos dar uma ajuda, pega essa aí, né? Não precisava ter sido assim, mas foi assim que foi feito, e foi assim que o Senhor resolveu, né? Uma especulação que se pode fazer é se Isaac realmente era temente a Deus. A única menção que tem é que ele orou para que nascesse os filhos. Mas essa atitude dele, já sabendo que a linhagem ia sair de Jacó, pode demonstrar um pouco ou de incredulidade ou achar que poderia mudar alguma coisa. Eu sempre ouço isso, até porque a descrição do período de Isaac é muito restrito, né? Mas o próprio Deus, quando se apresenta, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se ele diz isso, exato, quem sou nós para dizer? Eu digo assim, que Isaac parece ser um consolidador, era um pacificador, é alguém que Abraão teve que lutar ali para conquistar um espaço, mas Isaac ele faz isso. E Jacó já tem um outro papel, né? Mas assim, ele tem um papel importante, né, no período dele, né? Então, e mais uma vez Hebreus vai falar. Hebreus vai falar, pela fé, então tinha fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Também é uma menção pequena, mas enfim, talvez tivesse muito mais que Deus não decidiu revelar. Mas está aí, esse era Isaac que teve esses dois meninos, que depois disso acabou que eles se separaram. Inclusive Rebeca fala, dá o pé, porque o seu irmão tá irado e vai te matar, ele vai querer te matar. E aí começa meio que uma nova fase nessa história com Jacó, que já está ali. Né? Jacó foge, ele acaba indo para a casa da irmã, do irmão de Rebeca, de Labão. Labão tem duas filhas, Lia e Raquel, e ele se apaixona por Raquel e decide, né, que ele quer tê-la como esposa, e eles combinam para que ele trabalhe 7 anos para que tenha a Raquel. O que acontece é que ele, cujo nome significa usurpador, enganador, é enganado pelo aquele que vem a ver o sogro, né? Viria ser o sogro. Ele trabalha 7 anos e em vez de dar Raquel, ele acaba ganhando Lia, mas aí faz um novo contrato de boca, né? E ele recebe Raquel como esposa. Só um negócio em relação ao nome, né? Tem uma variação de Acab e Aqueb, significa uma das delas é enganador, mas também calcanhar. Isso. Que tem a ver com porque ele nasceu segurando. Né? Mas os nomes eram dados de acordo com a circunstância do nascimento. Então, naquele momento do nascimento, não tinha como saber que ele seria enganado, assim, que ele faria isso. Mas lá na frente, o Esaú até fala, né? Por isso que o nome dele, ele cita por conta dessa variação, desses dois significados do nome. Outra coisa, a respeito de Jacó, ele teve um certo receio de fazer essa enganação. É tanto que a mãe fala assim, porque existia um entendimento de que você podia ser amaldiçoado. E aí a Raquel fala, não, ficar sua opinião é uma opção. Aí Jacó falou, então beleza, já que você assumiu a bucha, então sai do barco, né? E é até interessante porque depois Jacó vai ter o nome mudado.
né? Ele vai chamar Isaac, desculpa, não chama Israel, vai chamar Israel, são todos os nomes que vai chamar Israel, que é o nome da nação, né? Que vai dar sequência à história. Jacó tem 12 filhos, esses filhos acontecem tanto com Lia, quanto com Raquel, e quanto com as concubinas de Raquel e de Lia, e esses são praticamente que as 12, não são as 12 tribos, mas daí que vão sair, né, as 12, por exemplo, José não é uma tribo, né, mas ele tem 2 filhos. Existem algumas histórias nesse meio, mas o mais importante aqui é vocês saberem que Jacó, ele tem um filho favorito, né, em Gênesis 37, né, a gente já falou sobre essa história, mas vou passar por ela correndo aqui. É que Jacó tem um filho, 11º filho, que é com Raquel, e a Raquel ela morre quando vai dar luz a Benjamim, né, o 12º filho. Então, nesse momento da história ali em Gênesis 37, eles estão de volta em Canaã, tá? Jacó ele fugiu com a sua família, né, de Esaú, ainda que Esaú no momento eles vão se reatar. Esaú dá origem ao povo de Edom, né, são os edomitas, e em Gênesis 37 eles estão em Canaã, de volta em Canaã. Gênesis 36 mostra isso pra gente, e aí vai ter essa história de José sendo o favorito, e nesse favoritismo os irmãos ficam com raiva, com ódio, com ciúme, mandam ele como escravo, vendem ele como escravo para os ismaelitas. Eles vão acabar, José vai acabar lá no Egito, acaba na casa do capitão da guarda, ele que faz tudo muito bem. Potifar é o nome desse capitão da guarda, ele percebe isso, gosta disso, mas a mulher de Potifar sente-se atraída por José, ela tenta alguma coisa com José fala: não, eu não vou pecar contra Deus e nem contra o meu senhor, o meu patrão. Mas ela fica com a vestimenta dele nesse momento, porque ela tentou agarrá-lo, e aí ela conta essa história para Potifar, que coloca ele na masmorra, na prisão, onde ele mais uma vez vai prosperar, e ali ele vai ajudar o carcereiro a tomar conta da prisão. E nesse tomar conta ele conhece tanto o padeiro quanto o copeiro, que estavam presos, eram reais, né, eram do rei, e eles contam um sonho, ele interpreta esse sonho, acontece conforme ele interpreta. Um deles morre, o outro sobrevive, ele pede esse favor para o sobrevivente para contar: olha, se qualquer coisa eu estou aqui, viu? Mas ele não se lembra disso até 2 anos depois, quando o faraó sonha, e aí ele: eu conheci alguém que sabe interpretar sonho, porque ninguém sabia interpretar sonho ali conforme o que tinha acontecido com o faraó. José é convocado para estar diante do faraó, ele interpreta, e não somente na interpretação, mas na forma como o faraó não pediu a opinião dele, mas ele deu uma sugestão do que deveria ser feito, e o faraó viu: olha, não temos alguém no Egito como esse camaradinho aqui, vai lá, toma meu anel aqui, você é o primeiro ministro do Egito. Lembrando que ele não deixa de ser um escravo, tá, gente? Ele trabalha lá, não é porque ele é o cara que ele deixou de ser escravo. A história continua a ponto de agora os irmãos e a família dele passarem fome, vão buscar comida, e ele é quem está administrando a comida. Por quê? Porque nesse sonho 7 anos seriam de fartura, 7 anos seriam de miséria. Eles guardaram bastante comida durante esses 7 anos, e quando começam os 7 anos de miséria, 1 ano depois, olha, não tem mais comida, a família dele vai para lá, não reconhece ele, né? Inclusive ele fala com os irmãos por meio de intérpretes. Nessa primeira ida, Benjamim não foi, ele os acusa de que eles eram falsários, que eram espiões, e para provar eles teriam que fazer uma segunda volta, né, junto com Benjamim. Ela deixou um dos irmãos preso, Benjamim volta na segunda, e dessa vez ele se revela para os irmãos, falando: eu sou José, aquele que vocês venderam. Mas o que é marcante nessa história de José é que ele sabia que Deus estava operando soberanamente, e que José era um instrumento para trazer, ou para que a família não passasse fome, tá? E por que ele tinha tanta certeza nisso? A gente tinha conversado de fé aqui, porque em Gênesis 37 ele tem sonhos, tem 2 sonhos.
E eu acredito que ele se baseia, a sua história, a sua firmeza, como se esses sonhos fossem dados pelo próprio Senhor. Alguma coisa aconteceria que seria uma preservação da família. Olha, Deus fez com que vocês fizessem, ou vocês fizeram o que fizeram comigo, debaixo da soberania de Deus, para que a nossa família fosse preservada. E com essa notícia ele conversa com o faraó, traz a família dele para o Egito, né? Ficam lá em Gozen, numa parte nobre do Egito, e acaba o livro de Gênesis ali com a morte de Jacó e a morte de José mais para frente. Judá aparece nos momentinhos especiais, a gente viu na nossa série de estudos aqui, aquele Judá de Gênesis 38 não é o mesmo Judá nos capítulos mais para frente, é ele quem intermedia pela família, é ele quem parece ser uma pessoa que entendeu o que aconteceu ali em Gênesis 38, e já era uma pessoa aparentemente, eu diria mais do que aparentemente, transformada por Deus. Alguma pergunta? Eu tenho. Falando mais assim, quando você falou da maldade da mão de Deus, um pouquinho atrás, é possível pensar dessa forma, enquanto o pessoal estava lá no Egito, passando aquele tempo lá, e considerando também o episódio de Noé, o filho dele, falando que ele seria servo dos irmãos, né? É possível que o pessoal que estava lá em Canaã, enquanto os outros que estavam no Egito, estavam preparando a terra, talvez, e coincidiu exatamente quando o pessoal saiu do Egito, quando a ira de Deus chegou a um certo ponto e falou: vocês não vão ficar mais aqui, essa terra vai ser dominada. É possível pensar dessa forma, dessa perspectiva, levando em consideração que Noé fala de Canaã? Eu vou ver se eu entendi primeiro a sua colocação. Mas eu acho que a gente pode sim dizer que aquilo que foi revelado para Abraão e a história como ela foi conduzida, ela está provando a palavra de Deus, provando no sentido de ele está correto. O povo estava saindo de Canaã para o Egito, e ali naquele momento aquela terra, não é que ela estava indo, a população estava crescendo, alguns povos foram morar em Canaã. E durante o que aconteceu foi que eles foram para o Egito, a família toda estava tudo muito bem, até que um determinado faraó que já não conhecia mais os feitos de José falou: olha, esses caras estão crescendo em número e talvez eles se associem com outros para nos conquistar, não, a gente vai escravizá-los. E enquanto isso a panelinha está lá crescendo, ou seja, a maldade dos amorreus, tá bom? Vamos colocar, ainda está borbulhando lá, até que no final daquele tempo no Egito de escravidão, chegou a hora. E nesse chegou a hora foi, Moisés está lá no deserto, Moisés, volta para o Egito, você vai falar com o faraó, eu vou fazer algumas coisas muito, muito legais para todos vocês verem quem eu sou, porque o povo também já esqueceu quem eu sou, e vocês vão para lá. Mas interessante, que não é bem assim que está acontecendo, por quê? Porque eles passam 40 anos no deserto, eles estão chegando para conquistar a terra, então mais ou menos nesse ponto, mas... Ou seja, Deus não está só o controle da história de Deus, não está só assim, em Canaã, Egito, tá? É global, as coisas estão acontecendo e Deus está operando para que aquilo aconteça conforme Ele determinou, Ele guiou, Ele orientou, Ele supervisionou. E aqui é interessante é que Deus ele gosta de dificultar para Ele mesmo, né? Sara é estéril, Rebeca é estéril. Pelo povo de Canaã, eles evoluíram nas maldades, mas era sempre para quê? Confia em mim, Isso. Porque a glória tem que ser minha, né? Isso que ele deixa o tempo inteiro claro, né? Ele mesmo dificulta para depois. Até a gente, né? A gente. Respondi, Pedro. Eu só fico pensando qual que é a relação que aconteceria disso com o que aconteceu no episódio com Noé e os filhos. Ok, eu não sei
Não sei exatamente o ponto da pergunta, e nem assim se eu consigo fazer alguma relação agora. Você diz por causa de Sem, Cã e Jafé, né? Sim, porque, teoricamente, Cã e a descendência tem que servir os irmãos, né? Por causa do que ele viu. Ok, estou entendendo. Tá. Pensar um pouquinho mais, eu não tenho nada assim para... Mas, de novo, responderia debaixo da soberania de Deus, as coisas estão acontecendo conforme Ele revelou. Mais alguma outra observação? A última ou pergunta? Essas coisas todas, quando a gente bota, digamos, a lupa, né, aí ressalta coisas assim. Mas assim, o que ele precisa nunca perder de vista? Jesus. Né? Tudo isso é independente, né, de nome de nação, poderia até não ser Moisés, não ser Abraão, Deus é que, mas iria acontecer. Esse é o fato que é o mais importante. Nossa, sempre o plano redentor tudo daquele do homem, né? Acho que é sempre pensando as situações que não é autossalvação, é sempre exato. mais. Sim. Se dependesse do homem, não ia dar certo. Nunca iria dar certo. Não queria dar certo. Exatamente. E nesse ponto é onde eu penso, de um ponto de vista bastante, vou colocar científico, se for assim, pensando literariamente, como um homem como Jesus poderia cumprir tantas promessas. Seria impossível alguém chegar no momento da história e falar assim: olha, eu conheço todas, eu vou fazer, né? Vou enganar todo mundo, porque não seria possível. Tá bom, espero ter passado o que era necessário, tá bom? Eu não segui necessariamente o conteúdo da apostila, mas espero que sirva como complemento aí um para o outro nessa história. Quero orar, tá bom? Mais uma vez. Pai, obrigado por controlar a história e por nos presentear nessa história com a tua salvação. Como conversamos agora, seríamos incapazes, inábeis de qualquer coisa que trouxesse favor à nossa salvação. Pai, por isso um presente que ainda assim foi o Senhor que nos ajudou a recebê-lo, a querê-lo, é obra do Senhor. E para isso, Pai, nós te louvamos, por isso nós te louvamos. Te agradecemos pelo tempo de hoje, te agradecemos pelas pessoas que estão aqui, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem a tua palavra e ela nos guia e nos mostra com segurança a esperança que podemos ter e temos em Cristo e naquilo que nos aguarda segundo as tuas promessas. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.